Olá a todos. Paz seja com todos. Eu chamo Leandro. Meu nome é Débora. Estamos dando início a um vídeo, o qual vamos falar sobre os dias finais, o qual vemos acontecer, está tudo escrito na palavra, nas escrituras, como foi profetizado pelos profetas do nosso Criador, amém? E hoje nós viemos aqui para alertar a todos, porque está acontecendo muita pregação enganosa no meio evangélico e Deus não está se agradando disso. Então nós viemos para alertar, para que todos possamos prestar mais atenção, não somente nas pregações, mas principalmente no que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém? Sabemos que tem muitos falsos profetas, falsos doutores, o qual estão enganando. Mas tem muitas pessoas, sinceras, que estão alertando sobre esses dias que nós vemos que está para vir, o antimessias, o qual vai dar ao início, a grande tribulação, que será os dias finais, o dia o qual está mesmo registrado nas escrituras, Porque lá em Apocalipse 1 diz que os tempos estão próximos. Bem-aventurados que lê, bem-aventurados os que ouvem e os que guardam a palavra dessas profecias, porque o tempo está próximo. Então, realmente está bem próximo mesmo de o nosso Messias, o nosso verdadeiro Mestre, o Messias, vir sobre as nuvens do céu. Mas quando será e que dia vai acontecer isso? Isso nós não sabemos, mas que perto está, logo após a manifestação do antimessias, daquele que é contra o Messias, que é contra o povo do Messias. Então vai vir realmente um momento em que o verdadeiro Messias vai aparecer nas nuvens do céu, com justiça, vai realmente pôr o mundo, em ordem, porque somente Ele é quem vai dar a ordem a todo o caos que está acontecendo no nosso dia. As mentiras, as falsas doutrinas, as enganações. Porque está sendo pregada a palavra de Deus de forma muito distorcida nos tempos. Então a gente tem que vigiar. Quando alguém fala para você assim, Jesus pode vir a qualquer momento. Isso é uma grande mentira, irmãos. Porque lá em 2 Tessalonicenses 2, no capítulo 2, vamos abrir lá, 2 Tessalonicenses 2 pode abrir lá que eu espero. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim, Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é este homem do pecado, filho da perdição? Como diz nas escrituras, é o antimessias, o anticristo que virá, como um que vai resolver tudo ao mundo, vai dar paz ao mundo, mas é uma paz falsa, É como diz, quando vê de falar paz, haverá repetida destruição. Quando o mundo pensar que está em paz, virá repetida destruição. Por quê? Porque a palavra realmente diz, Quando todos estiverem pensando que está em paz,
vai vir uma grande destruição, porque a paz que vem do anti-Messias não é uma paz verdadeira. O único que pode dar a paz verdadeira é o nosso Salvador. E Paulo, né, escreveu a segunda Tessalonicenses porque ele sabia que muitos estavam pregando, dizendo que Jesus estava para vir, mas na verdade não ia acontecer naquele tempo. Então ele alertou, falou, não falamos que a vinda do nosso Senhor, vamos usar essa palavra Senhor, né, que como se fosse agora, como já estivesse perto, mas não será assim, antes que venha, né, a apostasia, que é o afastamento da fé, conscientemente, o povo esfriando, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se levantará contra tudo que se chama Deus, né? Tudo que é objeto de culto ele se levantará contra, então, e vai assentar no templo de Deus, querendo ser Deus. Isso é só para que nós entendamos, ele vai se assentar no templo, ele vai querer fazer o terceiro templo e vai assentar lá como se fosse Deus. Mas nós sabemos que isso é uma enganação, isso não é verdade. É um falso mestre, é um anticristo, como nós sabemos. Quem lê, entende o que está escrito, né? E nós não podemos dizer que Jesus está vindo agora, ele vai aparecer amanhã, ou pode vir à meia-noite, não. Ou a qualquer momento. A qualquer momento não, porque Não, enquanto não aparecer este homem, o filho da perdição, isso não vai suceder, porque isso será o início, isso vai se dar ao início da grande tribulação. Mas o anticristo, a marca da besta, isso não é para mim, porque Jesus vai vir antes e eu vou para o céu antes. Outro engano, irmãos. Aonde está escrito que Jesus disse que ele viria antes dessa grande tribulação? Porque lá em Mateus 24 Mateus 24, 29, fala que logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e os corpos celestes serão abalados. Então que vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E toda a tribo, todas as pessoas da terra se lamentarão, né? Vindo o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu. Então nós vemos que isso não vai dar antes, né, da grande tribulação. Mas o importante é que nós sabemos que nós vamos ser guardados, aqueles que estão fiéis vão ser guardados na grande tribulação. Eles vão ser guardados. Não que muitos não vão ser mortos, porque na Bíblia diz, em Apocalipse fala que muitos serão entregues à morte, serão mortos à espada, né? Mas estejais fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então temos que estar fiel até a morte, mesmo que possamos ser levados à morte, mas que nós sejamos fiel, não negamos o nosso Salvador. Nós temos que aguentar firme até o fim. Nós vamos passar pela grande tribulação, sim. Nós não somos pós-tribulacionistas e também nem pré-tribulacionistas. Não existe um motivo por que colocar um selo de pré ou pós-tribulacionista. O que importa para nós cristãos, para nós que servimos a Deus, é saber e ter certeza do que está escrito na palavra. E o que está escrito na palavra? Lá em Apocalipse 7, a partir do versículo 9, fala assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis que vi, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, não são só os judeus, é de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Mais adiante fala assim, ó. E um dos anciãos me falou dizendo,
estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, presta atenção, irmãos, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quem são estes? E de onde vieram? Estes são os que vieram de grande tribulação. Eram só os judeus? Não. Uma multidão de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. Tá? Ali em Daniel, então, e mais ali a seguir, no mesmo capítulo 7, no versículo 16, diz assim, ó, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E mais adiante ainda diz assim, ó, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, nós vamos passar pela grande tribulação, sim. Nós temos que aguentar firme. Não vai ser fácil, porque Deus não vai tirar a gente assim tão fácil para levar para Nova Jerusalém antes da grande tribulação. Por quê? Porque nós temos que ser provados para ver se realmente somos merecedores. Aquele que aguentar firme, passar por toda a tribulação e aguentar firme e continuar sendo servidor de Deus, esse sim vai ser merecedor de habitar com Ele na Nova Jerusalém. Ali em Daniel, no capítulo 12, no final do capítulo 12, fala assim, ó, Daniel capítulo 12, vejam lá, irmãos. Capítulo 12, versículo 11 de Daniel, fala assim, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, que é o tempo da grande tribulação, 42 meses ou 1290 dias, ou 3 anos e meio, tá? Daí mais a seguir fala assim, ó, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ou seja, 1290 dias, mais 45 dias além desses 1290 dias. Então a gente vai ter que aguentar firme, irmãos, 3 anos e meio, mais 45 dias, para a gente poder ser bem-aventurado. Está escrito aqui na palavra. É que muitos dizem assim, mas haverá 7 anos, né, de tribulação, isso não é para nós. Na verdade, não haverá 7 anos de tribulação, são 3 anos e meio. 1290 de grande tribulação. Não são igual muitos pensam aí, 7 anos de grande tribulação. E esses 7 anos de grande tribulação não são para os que são salvos, que estão salvos, não, mas a Bíblia em canto nenhum fala que nós seremos levados antes da grande tribulação. É igual está escrito lá em Mateus, né? Mateus 24. Que nós vamos passar por essa grande tribulação, nós vamos estar nessa grande tribulação. E jamais Deus levou Noé quando veio o dilúvio, ele guardou Noé no grande Isso dilúvio. Isso Mateus 24? Tá, que nos dias de Noé, como for nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, ele não foi tirado da terra, ele não foi tirado do dilúvio, mas ele foi guardado no dilúvio. Por isso que, como guardamos a palavra do nosso Salvador, assim também nós seremos guardados. Mas muitos serão entregues à morte, ao fio da espada, serão entregues para morrer, mas bem-aventurado aqueles que permaneceram até o fim, porque ele vai ter a coroa da vida, amém? E às vezes muitos falam assim, mas o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olho. Não, o arrebatamento não vai ser no abrir e fechar de olho. No abrir e fechar de olhos, né, ao som da última trombeta, pois a última trombeta soará, quer dizer, ao som da última trombeta, no abrir e fechar de olho ao som da última trombeta,
a trombeta soará, quer dizer, o último acontecimento. Qual é o último acontecimento que vai ver? Pois os mortos ressuscitarão incorruptível e nós que ficamos vivos, que estamos vivos, seremos transformados. Isso será no abrir e fechar de olhos. Isso é o que vai suceder. No abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós que ficamos vivos para a vinda do nosso Messias seremos transformados. É isso diferente. Está em 1 Coríntios 1 Coríntios 15, versículo 52. Isso é no abrir e fechar de olho a transformação, a ressurreição dos mortos. Então nós vemos que os mortos sairão da sepultura, né? Serão então ressuscitados primeiro. A morte será tragada pela vitória, né? E por isso que Paulo fala: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu agrilhão? Quer dizer, a sepultura não terá mais êxito, porque os mortos ressuscitarão. Então não haverá mais sepultura, não haverá mais morte, né? Porque isso foi tragado pela vitória que Cristo, como ele ressuscitou, nós também aqueles que estiver morto, né? Nós, quer dizer, nós não sabemos o dia da manhã. Talvez nós seremos levados antes, né? Então, se estamos firmes com ele, seremos ressuscitados com ele, porque importa. Como ele ressuscitou, aqueles que estão com ele também ressuscitarão, em um corpo incorruptível. Amém? Então, irmãos, sobre a grande tribulação, então nós já sabemos que vamos passar por ela e temos que estar firmes com Deus até o final, passar o que for. Sobre a marca da besta, é uma marca, não é algo espiritual, é algo físico, realmente do lado financeiro, que vai impedir o povo de comprar e de vender. Então, é algo que vai ter todos os seus dados, provavelmente um chip, né, que vai ter todos os seus dados e que vai te impedir de comprar e de vender. Isso é claro, tá ali na palavra, tá? Então, não é nada espiritual, é algo físico. Sobre o arrebatamento, nós também já sabemos, né, que não vai ser na primeira trombeta, nem na segunda, nem na terceira. Vai ser ao som da última trombeta, né? Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará num momento, num abrir e fechar de olhos. Esse vai ser o dia do arrebatamento. E não vai ser no início da tribulação, vai ser no final da tribulação, certo? Tem uma questão aí que o povo fala que a noiva de Jesus é a igreja. Isso também é um grande erro. Por quê? Lá em Apocalipse, no capítulo 21, né? Deixa eu verificar aqui, só um momentinho. Vamos buscar lá. Apocalipse, no capítulo 21. No versículo 9, diz assim, ó: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Isso está lá em Apocalipse 21, versículo 9. Então, a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Então, a esposa de Jesus é a Nova Jerusalém. Não somos nós, irmãos, tá? Nós somos servos de Deus. Nós somos nação do Senhor, mas nós não somos a esposa de Jesus, tá? A esposa de Jesus é a Nova Jerusalém, que isso fique bem claro. Então, irmãos, a partir de hoje, vamos começar a observar mais o que está escrito na palavra, não ficar só acreditando em pregações, porque está acontecendo muita distorção da palavra, né? Vamos ter cuidado com os falsos mestres, né? Com os falsos profetas que tem no nosso dia, porque isso não vem de agora, vem de muito tempo. Mas como sabemos que o anticristo está surgindo, né? Através das ações, né? O mundo está preparando esse momento, quer dizer, tudo está preparado, né, para uma nova ordem mundial,
nós vemos o colapso financeiro, né? As dificuldades. Então, o desemprego, pessoas sendo substituídas por máquinas, tudo está dando início para que ocorra, né, uma ordem mundial, para que alguém venha, né, resolver todos os problemas das pessoas. Mas na verdade sabemos que isso é um engano, né? O único que pode salvar, libertar, dar uma paz verdadeira ao mundo é o nosso Salvador, o nosso Cordeiro, o nosso ungido, né? Messias, O Messias que virá para resolver, né, com justiça verdadeira, com paz verdadeira. Então, aqueles que estiver firme será alcançado pela paz, pela justiça, pela graça, né? Porque é pela graça que somos salvos. Então nós temos que estar firme com Ele, na palavra, dando ouvido que está realmente na palavra, não se desviando da palavra, mas sim, como Paulo disse, que nós não venha desviar do que nós já aprendemos, que nós já temos aprendido, nem porque seja qualquer outro evangelho, mas pela a verdadeira palavra, nós sejamos firmes com o nosso Messias, com o nosso Salvador, amém? E que Ele venha nos abençoar, e que nós venha, os irmãos estejam alertos, atentos, com as coisas que estão ainda por vir, que será muito difícil, né? Nesses dias, nesses anos que está por vir agora. Que Deus abençoe e que a paz do nosso Salvador esteja com todos.